Sim, tá tudo pronto, tudo preparado, mais uma história fantástica aqui no nosso canal. A primeira coisa que eu quero fazer é te agradecer pelo carinho da escolha. Com tantos ótimos canais, você optou pelo nosso. Que privilégio meu. Muito obrigado, viu? Quero te pedir agora uma coisinha. Se inscreva no canal. Um gesto simples para você e de um significado todo especial para nós aqui do canal. Se inscreva. Dá o joinha, eu sei que você conhece as histórias, então se antecipe pela confiança que você tem, já dá o seu like, dá o seu joinha, porque isso fortalece o canal junto ao YouTube. E agradecimentos outros eu tenho que fazer, o meu coração é muito grato. Esther Epifânio voltou a ser a nossa assinante, ela já era e voltou a ser. Valéria Carvalho de Jesus voltou a ser nossa assinante. Jennifer Álvares voltou a ser a nossa assinante. Obrigado, Jennifer. Sueli Teixeira não era, mas agora ela é nossa assinante. Muito obrigado, Sueli. Sara Gabriele Lima já era e voltou a ser nossa assinante. A Tatiana Ramadev, nada me deve, Ramadev, voltou a ser a nossa assinante. Obrigado. Cida Vieira voltou a ser a nossa assinante. Muito obrigado. Luzia Soares Gorori, um beijo para você, Luzia. Obrigado por ter voltado a ser nossa assinante. Agradeço do fundo do coração. Ô Paulinho, explica qual é o motivo que você publica um telefone ali, logo ao lado do título de cada história. Aquele telefone, ele é o WhatsApp e através dele você pode mandar o teu áudio. Você não tem escutado o áudio aqui no canal? Tem, né? Manda por ali o teu áudio, a sua opinião sobre uma história. Tem gente que até conta a história através do áudio, sabia? Tem dificuldade para escrever e facilidade para falar. Então você pode gravar e mandar sua mensagem. E pode até pedir a sua oração para minha querida Elza Maria, lá de Brasília. Alô, brasiliense Elza, tão usada por Deus. Continue mantendo o meu nome na tua oração. Com a minha filhota Paula Ruth. Muito obrigado por tudo, um beijo para você. Então o telefone existe para isso, tá? Para você mandar o seu recado. Ele é de São Paulo, 951336677. 951336677. E lógico, ele também é uma chave Pix. E através dessa chave Pix, você pode ajudar o canal, fazer com que o canal cresça em todos os sentidos e aspectos com a sua doação. Maria Custódio Santos, obrigado pela ajuda e pelo Pix enviado. Que Deus te abençoe e lhe dê em triplo, em quádruplo, que multiplique por 10, por 1000, por 1 milhão. É o que você merece. Bem, isso posto, então eu digo, prepare o seu coração, a história eu vou contar. A história é tão verdadeira, real, ela é tão sincera. Só um minutinho espera, que a história já vai começar. Começou. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Ah, meu irmão Jair. Ei, Jair. Caipirão que só ele. Mas ele não fazia questão. Jair não fazia questão de esconder essa coisa caipira que ele trazia. E era uma coisa arraigada, verdadeira. Ele tinha a honra de dizer: sou paranaense do pé vermelho. A frase era dele: sou paranaense do pé vermelho. Adoro ter
nascido lá, mas ele amava tudo que era do sertão. E houve uma música. Eu tenho a impressão de que talvez até muita gente nem conheça, mas é uma música sertaneja daqueles tempos, dos anos 80. Ele amava. E dessa música nasceu o sonho do Jair, e ele acabou contagiando o coração da minha cunhada Rose com a ideia. Ele queria, porque queria ter um Castelo de Amor. Era o nome da tal da música. O Trio Paralaluda tinha lançado a canção, ele amava escutar, e ele dizia pra... nessa época ele namorava a Rose. Ele namorava. Eu vou casar com você, ô Rose, e eu quero construir com você, do meu lado, o nosso castelo de amor. Ali eu quero morar. Juntinho do campo da flor, ali quero construir o nosso castelo de amor. Era assim a paixão do Jair pela música sertaneja e por essa em especial. E aí nasce o sonho, a casa. Não era qualquer casa, era um castelo de amor. E a gente escutava aquilo, achava que fosse da boca pra fora. Que nada, virou projeto de vida. Mas como, Jair, você vai... Ele era muito trabalhador e muito inteligente. Ele sabia o que colhia, sabia o que vendia, se valorizava, conseguia os melhores preços, os melhores lucros, portanto, era bom de negócio, era um homem que prosperava. Teve um momento que eu comecei a acreditar de fato que o Jair ia ter o tal do castelo de amor com a Rose. Agora, a coisa era tão séria que ele não media sacrifício, esforços, e aquilo foi se tornando um símbolo da união familiar. E imaginem só, daqui a pouquinho o Jair com a Rose casados, começaram a vir os filhos e eles começaram a incutir na cabeça dos filhos. Tanto o Fernando quanto a Mara, meus sobrinhos, a ideia do castelo de amor. E todo mundo ajudando para que saísse o tal do castelo de amor. Fernando e Mara eram os pequenos guerreiros também dessa jornada. Entraram com os pais, especialmente o Jair, o líder, e a mulher dele, a Rose. Desde muito jovens, eles compreenderam que sonhar não era o suficiente. Era preciso agir, porque o Jair, ele era executor. Tem gente que sonha. O Jair era sonhador, mas fica só no sonho. Jair não. Se ele sonhava, ele executava. E ele trabalhava. E ele juntava. E ele ia ter. Ele ia construir o tal do castelo de amor. Quando ainda eram crianças travessas, as crianças, Fernando e Mara, sentados à mesa da cozinha, com lápis e papel, desenhavam a casa para o pai. Vai ser assim a casa? A família comprou a ideia, cada cômodo, cada janela que deixaria entrar a luz do sol da manhã. E com um brilho nos olhos proclamaram aos pais: vai ser essa aqui, pai, ó. Essa aqui vai ser a casa, o castelo de amor. A determinação deles era contagiante. A ideia que nasce com Jair quando escutou a música foi se espalhando. E assim começaram a trabalhar. E não hesitaram em declarar: pai, mãe, podem contar com a gente. Os filhos compraram a ideia também. O nosso dinheiro pode guardar uma parte da que a gente ganha para a construção da casa. Era emocionante ver aquela união familiar em ação. Sabe, uma família voltada para um sonho? Não era qualquer casa. Era o tal do castelo de amor. Semelhante a uma orquestra, aquela família foi se afinando,
Cada um desempenhava ali o seu papel na sinfonia da realização do sonho. Jair foi o primeiro a dar o passo decisivo. Achou o terreno, o lote, lugar alto. Ele queria assim, sabe? O meu sonho tem que ser assim, o castelo tem que ser feito num lugar mais alto, de onde a gente pode ver a beleza da natureza. Eu comprei esse lote. O lote era grande, tinha mais de 1.000 metros quadrados. Era uma chácara, a gente chamava. Agora, era um terreno que precisava de cuidados, porque ficava no alto, assim, num morro. Não pode deixar que tá tudo aqui na minha cabeça. Ele era inteligente, ele sabia o que estava fazendo. E foi a partir daí que as coisas começaram a tomar forma de fato. A luta seguia adiante como um rio caudaloso. Se você quer algo verdadeiramente, tem que batalhar por isso, tem que lutar por isso, dizia o Jair. E assim foi feito. Enquanto que os amigos da Mara, a minha sobrinha, amigos do Fernando, se divertiam em festas e passeios no parque, eles estavam imersos na construção do futuro dos pais também. Compraram a ideia. Sabe como é que é? Eles foram contagiados desde pequenininhos. Tem que ajudar o pai. O castelo de amor do pai tem que sair. E todo mundo ajudava. Todo mundo ajudava. A alegria das risadas infantis foi substituída pelo som das ferramentas, pela conversa animada sobre como seria cada detalhe daquela casa. A família unida trabalhando dia e noite, noite e dia. Finais de semana também eram dedicados às obras, o planejamento. Eles viviam, não tinham uma vida assim, não, de regalias, não. Era uma vida até que modesta, sabe? Gastando somente o necessário, porque o sonho era aquele, tem que guardar. Meu irmão falava com o seu R bem aberto. Tem que guardar, senão a gente não tem nada nessa vida. Eu agradeço os meus filhos por estar me ajudando nesse sonho. Algumas pessoas ao redor não compreendiam a magnitude daquele esforço coletivo. Uma família inteira trabalhando para isso. Tenha dó, vai. Vocês não vivem. Só pensam nessa casa, não se divertem, não compram nada, não viajam. Não saem daqui. O tempo vai passando e vocês só trabalham por causa de uma casa, depois morre, fica tudo aí. Vai, para de falar besteira. É meu sonho. Quero fazer meu castelo de amor. Depois também eu fico sossegado. Mas a Rose, a minha cunhada Rose, sempre respondia também com um sorriso sereno. É verdade, mas quando a nossa casa estiver pronta, aí sim nós vamos viver plenamente, né, Jair? Vamos nos divertir como nunca antes. Todo mundo comprou a ideia! E havia algo mágico na maneira como ela falava sobre isso. Suas palavras eram como promessas sussurradas ao vento, cheias de esperança e de fé no futuro. A cada tijolo colocado na obra, a casa tomava forma. As paredes começavam a se erguerem, as paredes, como as esperanças daquela família unida. O cheiro de cimento fresco misturava-se ao aroma dos pratos caseiros preparados por Rose. Restaurante, nem pensar. Não, comida em casa é mais barato. Nós vamos comer em casa. Deixa comigo que eu faço. A Rose era prendada. Jair supervisionava cada etapa da construção com um olhar orgulhoso. Ele começou a ajudar pedreiro. Eu não estou exagerando, não. Ele começou a ser ajudante dos pedreiros para baratear na obra. Fernando, o meu sobrinho, Mara, minha sobrinha, se tornaram também verdadeiros ajudantes dos pais
Aprenderam não apenas sobre construção, mas também sobre persistência e trabalho em equipe. Cada vez que passavam pela obra, ao final do dia, e viam o progresso feito, seus corações se enchiam de alegria. As noites eram preenchidas por sonhos compartilhados sobre como seria sua vida na nova casa. Risada nos quartos amplos, festas no quintal ensolarado e momentos tranquilos juntos da sala de estar aconchegante. O terreno é grande, tem 1.300 metros quadrados, falava Jair. E árvore frutífera. Tem pitanga, tem pé de caqui. Até morango vai ter. Mangueira, goiabeira, meu castelo de amor. Aquela casa não seria apenas um abrigo físico, seria um lar onde memórias seriam criadas e laços se fortaleceriam ainda mais. O tempo foi passando rapidamente, entre sonhos e trabalho duro. Ah, meu Deus do céu! Meu irmão tirou o chapéu. Eu nem acredito. Eu nem acredito. Ô tio! Ô tio Alberto, vem cá! Tio Alberto, vem ver aqui! A casa tá pronta! Falei pro senhor, tio Alberto. Falei que eu ia fazer. Quer dizer, eu fazer. Meus filhos ajudaram. Minha mulher ajudou. E vocês ajudaram também com... Tudo bem que tem gente que me aconselhou a não fazer, mas ó, tá pronta a casa. A casa tá pronta. Quem trabalha alcança. Juntei dinheiro, sacrifício, suor. Meus filhos ajudaram, minha mulher ajudou. Eu tô com a mão cheia de calo. Botei a mão nos tijolos. Ajudei feito servente. Mas olha aí, tio Alberto. Olha a casa. O coração pulsando de emoção. Toda a família se reuniu para celebrar aquela conquista monumental. O sorriso radiante da minha cunhada Rose iluminou o ambiente enquanto ela abria as portas daquela construção, ainda cheirando a tinta, que representava não apenas tijolo e cimento, que nada, mas ali estava suor, amor, sacrifício. E assim nasceu não apenas uma casa bonita, mas um lar. E teria que ser um castelo de amor. Repleto de amor, esperança e alegria. O lugar onde todos poderiam finalmente relaxar após tantos anos de luta. Ei, tio Alberto, falei que eu ia fazer e fiz. Agora eu acho que eu posso morrer. A manhã era de sol, o cheiro de tinta fresca, a madeira nova preenchia o ar. A construção da casa de Rose e Jair, Jair e Rose, estava na fase final. Estava pronta. Mas você sabe que uma obra grande daquela não acaba assim. Sempre tem uma coisinha a mais para fazer. Mas deu para entrar. Era disso que o Jair falava. Deu para entrar. O resto a gente, coisinha pequena, miúda. A gente vai fazendo aos poucos. Amigos, familiares passavam frequentemente para ver o progresso da casa. Mas havia um casal que se destacava pela negatividade. Elcio e Lourdes.
Com seus comentários sarcásticos, olhares críticos, eles pareciam se deliciar em semear dúvidas na mente dos dois sonhadores. Tá pronto. Entraram dentro da casa. Entraram dentro disso aí, ó. Agora que vem o carro. Acabamento. Ó, Jair, vai me desculpar. Vai me desculpar. O Jair não sabe de nada. Agora que vem a parte cara. Quero ver o que vão colocar nas pias, o que vão colocar no chão. Tudo tá pronto, dá pra entrar dentro. Mas, sabe, é contrapiso ainda. Farta azulejo. Não, agora que eu quero ver, rapaz. Agora que eu quero ver acabar a casa não é assim, não. Entrar dentro. Não, agora que eu quero ver. Terminar uma casa dessa aí não é fácil, não. Dizia o Elcio. A Lourdes fazia comentários iguais. Elcio e Lourdes, eles tinham muita inveja. Não, eu não posso classificar de uma outra forma. Eles morriam de inveja. Mas a Rose, minha cunhada, era feita de uma fibra especial. Seu coração pulsava com a determinação de transformar aqueles tijolos em um lar. A casa estava pronta, eles estavam dentro. Mas faltava ainda para terminar algumas coisas, lógico. E ela respondia de jeito nenhum, com a voz firme, como o cimento que sustentava cada parede, cada tijolo. Jair sempre tentava desviar a atenção do que falavam de ruim, tanto Elcio como Lourdes. Para ele, a opinião dos outros não me importava. Ele tinha sua visão clara. Aquela casa representava mais do que uma construção. É o que ele havia dito para o tio Alberto. Era o símbolo do amor, da união da família, um legado que seria passado de geração a geração. Enquanto isso, eu observava tudo com um olhar atento. Eu sabia que o casal Elcio e aquela esposa do Elcio, eles olhavam para casa consumidos pela inveja, mas não conseguiam entender como alguém havia conseguido, já que o Jair havia conseguido. Terreno de 1.300 metros, a casa no alto, bem feita. Faltou acabamento, é verdade. Acaba não. Acabar a casa não acaba, mas não é. Agora que eu quero ver. O cara tá aí. Fazer a casa é fácil. O quê? Se fosse pra fazer uma casa com tijolo de cimento e contrapiso, botar janela, porta, isso aí tudo é barato. O madeiramento, os telhados, isso é barato. O duro é acabamento. Certa vez eu me sentei com o Jair e falei: olha, meu irmão Jair, eu não sei não, mas esse casal aí, o Elcio e a mulher dele, esse casal parece ter uma sombra sobre eles não conseguem ver a beleza do que vocês estão criando. Jair apenas respondeu: mana, deixa pra lá. O que importa é o que nós estamos fazendo junto. E realmente, cada prego martelado, cada parede levantada eram testemunhos do trabalho árduo que uniu pai, filhos, mulher, nenhum só propósito: construir um castelo de amor. Os dias passaram rapidamente. Bem, meu irmão vai acabando. Uma hora um banheiro, uma hora outro, 4 banheiros. O terceiro, quarto banheiro. Azulejou a cozinha, piso. A casa está sendo acabada. A parte cara que o casal falava, está sendo cumprida. Tudo bem que havia dívida, ficava um rabinho para trás, é normal. As paredes brancas ganharam cor, tinta, exatamente na cor que haviam sonhado Rose e Jair.
estavam radiantes, seus rostos iluminados pela alegria da conquista. Bom, agora a gente vai dar aos nossos amigos. Agora podemos fazer a festa de inauguração da casa. Né, Rose? Agora podemos. Podemos, Jair. Os preparativos começaram imediatamente. Decoraram espaços com flores coloridas, a minha sobrinha Mara ajudando, Fernando idem. Luzes cintilantes que dançavam ao vento. Isso foi também obra dos meus sobrinhos. A mesa estava repleta de iguarias deliciosas, desde os pratos tradicionais da família. Meu irmão sempre gostou de rabada. Ele mandou fazer uma rabada daquelas, a Rose preparou. E depois, outras coisas para os convidados variarem, os doces variados. Os convidados começaram a chegar aos poucos. Risadas ecoavam pela nova casa, enquanto as crianças corriam pelo jardim exuberante. O ambiente estava repleto de amor e celebração. Lá vem Elcio, lá vem Lourdes. Foram convidados também o casal invejoso, Elcio e Lourdes, foram convidados também para a festa. Apesar de suas constantes tentativas de desanimar o casal, eles não podiam ficar de fora nesse momento especial. O Jair, meu irmão, falou: faço questão de chamar o Elcio e a Lourdes. Esse aí eu faço questão, eu quero ver. Eles falavam que eu não acabava a casa. Eu ainda tem uma coisinha pra fazer. Eu não vou dizer que... ainda tem uma coisinha lá, outra coisa. Mas a casa tá acabada. Faz questão. Esse aí eu chamo. Ô, Rose, pode deixar que eu chamo. Eles foram! O casal Elcio e Lourdes foram! Quando todos estavam reunidos na sala ampla, Rose propôs um brinde emocionado com vinho doce. O garrafão estava aberto. Foi distribuindo em copinho americano. Não era taça, não. Era coisa de caipira. Vinho doce no copo americano é coisa de caipira. Mas é de felicidade, é de alegria. Então, a Rose, a minha cunhada, copinho americano na mão e vinho até a boca do copo. É pra cair vinho. Quanto mais o vinho derrama, mais sorte traz. É pra derramar mesmo. Pois eu limpo. A essa nova fase, a nossa luta, as nossas vitórias e a amizade verdadeira. Os copinhos americanos bateram um no outro, tilintando. Não eram taças, mas havia um brinde caloroso. Mas eu percebi o olhar do Elcio. Uma mistura de surpresa, um pouco de admiração escondida, mas a camada da inveja estava lá. Naquele momento ficou claro para mim. Até os mais céticos poderiam ser tocados pela beleza do sonho realizado. O castelo de amor estava pronto mesmo. A música começou a tocar suavemente enquanto todos partilhavam histórias sobre suas jornadas pessoais. Entre risos e lágrimas, as tensões foram sendo dissolvidas com cada garfada. Teve macarronada, teve rabada. É coisa de caipira, tudo misturado, não tem uma lógica. Costela, arroz, feijão. Naquele instante mágico, todos estavam unidos pela celebração da vida. E assim foi a festa, uma explosão de alegria e amor que ficaria para sempre na memória de cada um que ali esteve. A casa não era apenas uma mansão, e era um lar construído com paixão e perseverança, um lugar onde sonho se tornou realidade. Quando as luzes começaram a brilhar mais intensamente sob o céu estrelado, eu me peguei pensando
na lição mais importante daquela noite. Nunca deixe que as vozes negativas abalem seus sonhos. Afinal, aqueles momentos construídos com amor são verdadeiros alicerces da vida. E assim terminou aquele dia mágico. Mas para Rose e Jair, era apenas o começo de uma nova jornada juntos, agora sim, num lar completo. Embora o Jair dissesse: tem algumas coisinhas para fazer ainda, mas nem espalha. Nem espalha. Numa noite especial, quando Rose e Jair decidiram abrir as portas de sua nova casa para amigos e parentes, a atmosfera repleta de risadas e alegria, luzes brilhando. Cada canto era testemunho do esforço, dedicação do casal. Eles colocaram na sala um piso de madeira polido que reluzia sob a luz amarelada das lâmpadas. As paredes decoradas com quadros. Tudo aí é obra de meus sobrinhos. Eles escolheram. Mari e Fernando. O casal tá lá. Casal invejoso. Elcio e Lourdes observavam com olhos críticos. Em meio à festa, enquanto todos admiravam os detalhes luxuosos da casa, eles se entreolharam e comentaram num tom que transbordava desdém. A casa ficou bonita mesmo, mas como é que vão manter, né? É manutenção. Isso não é barato, não. Isso não é para roceiro, não. Vão quebrar a cara. Eu quero ver comprar móvel. Você vê, a casa tá pelada. A casa é grande. Tá pelada, essa salona imensa. Quanto sofá vai precisar isso aqui? Ai, meu Deus do céu. Eu quero ver onde é que eles vão conseguir sofá pra colocar isso aqui. Armário, não tem armário. Onde é que vão guardar a roupa? Pobre é uma piada, né? Faz uma parte. Ai, meu Deus do céu. Eu escutei! E percebi a inveja refletida nos olhares, nas palavras. Mas Rose e Jair estavam tão envolvidos na celebração, eles não perceberam. Eu escutei. Eu tentei alertá-los sobre o veneno sutil que se escondia nas palavras de Elcio e Lourdes. Eu quero ver. O Lourdes, você já deu uma olhada? Você já deu uma olhada na cozinha? Só tem a mesa com 6 cadeiras. Que não tem armário. Pobre é uma merda mesmo, né? Elcio e Lourdes são invejosos demais. A inocência de meu irmão e de Rose era uma inocência imensa. Mas que coisa! Com um brilho nos olhos, Jair declarou: devagarzinho agora eu vou arrumar tudo. Toda a mobília. Ele sonhava em criar um lar perfeito, o castelo de amor, cada item escolhido com cuidado para refletir o seu estilo e personalidade. Os dias passaram rapidamente enquanto eles compravam os primeiros móveis, cada peça era escolhida com amor. Ele queria... O meu irmão era mais rústico. Ele queria aqueles móveis mais rústicos. Meus sobrinhos já pensavam diferente, começou a ficar misturado. Lógico. Sofá macio, as mesas elegantes, mas rústicas. A minha sobrinha deu a ideia das cortinas. Jair sonhava em fazer um seguro da casa. Tinha um rapaz do banco lá oferecendo um seguro. A expectativa crescia. Mas naquela noite, tudo mudou. O coração dele, Jair, disparou quando ele sentiu um calor dentro do seu próprio quarto. Vinha dos fundos da casa. Fogo. A casa começou a pegar fogo.
Um fogo que ardia e iluminava o céu noturno como um sol infernal. Ele correu tentando com um balde d'água, mas ele viu que aquilo era impossível de ser contido o fogo. As labaredas foram passando a língua em tudo que encontravam pela frente. Os móveis comprados, as cortinas colocadas e tudo isso servia mais como combustível. A cidade é uma cidade de 60 mil habitantes, tem bombeiro, mas eles moravam um pouco retirado. Ligaram o corpo de bombeiros, mas até que o caminhão chegasse a morro. Rose e Jair estavam desesperados, eles queriam apagar o fogo. Meus sobrinhos, idem. Cada coisa ali dentro tinha um valor especial. O incêndio parecia interminável. Os minutos se transformaram em horas, enquanto eles observavam impotentes seus sonhos se desvanecerem em fumaça. Foi uma noite inteira. O pequeno corpo de bombeiros da cidade não deu conta. Chamou da cidade circunvizinha. Ao amanhecer, quando finalmente os bombeiros conseguiram apagar as chamas que iriam fazer o tal do rescaldo, o cenário era devastador. Todo o madeiramento. O meu irmão fez um telhado como se fosse de um castelo. Aquele madeiramento do telhado, aquilo tudo incendiou-se e tudo ruiu. Ficou a parede da cozinha, que permanecia de pé, entre escombros fumegantes. Naquela parede carbonizada havia algo bizarro. Um desenho claro de um animal com o rabo comprido e orelhas grandes. Parecia ter sido gravado aquilo no cimento rescaldado. Justo naquele pedaço de parede que sobrou. Um mistério inexplicável que intrigava todos os presentes. Foi um dos soldados do corpo de bombeiros que viu. As pessoas murmuravam nervosamente. Isso aí na parede é um bicho horrível. O simbolismo daquela imagem coava em suas mentes. Era como que se um animal que estivesse ali era para lembrar da fragilidade dos sonhos humanos diante da força implacável do destino. Rose e Jair foram levados para o hospital com ferimentos leves. Mas chegaram a queimar, sabe, braços e mãos. Não era queimadura grave, mas na ânsia de querer salvar a casa. Meus sobrinhos também se feriram. Era triste. Mas durou 20 anos. Desde o sonho até a execução. 20 anos foram consumidos em poucos minutos. Fogo implacável. Aquela noite trágica não só queimou o castelo de amor, mas também deixou cicatrizes profundas nas almas de Jair e Rose. Cicatrizes que levaria muito tempo para cicatrizar. Enquanto observavam os escombros da casa onde tantos planos haviam sido feitos, uma nova realidade começou a se formar. Talvez fosse a hora de reconstruir não apenas paredes, mas também esperanças. E assim, meu irmão se saiu com essa. Deus já sabe, né? Ainda bem que
o terreno não pega fogo, né, Rose? Dá pra fazer uma casa agora menorzinha. Vai dar pra fazer. Eles queriam aproveitar o pedaço da parede e eu intervi e falei, não, põe tudo no chão. Por incrível que pareça, 2 anos após, novas paredes foram levantadas em uma casa bem mais modesta, é verdade. Com cozinha, com sala e 2 quartos, acabou sendo construída. Era mais uma edícula daquela que havia ali antes. O fogo, ninguém sabe de onde surgiu, mas eu tenho comigo uma certeza. Foi a maldade. Foi a inveja. Ninguém tira da minha cabeça. Gente com a qual eu rompi amizade. Elcio e Lourdes. A inveja. O animal desenhado na parede que sobrou. Para mim, eles. Sim, nunca foi provado. Mas eu tenho certeza absoluta que foram eles. Porque eu sempre estava atenta a tudo que eles falavam, a tudo que eles comentavam. Hoje, meu irmão hoje tem 69 anos. Minha cunhada Rose, 67. Eles moram lá. A casa até que cresceu um pouquinho. Fizeram uma churrasqueira. Meu irmão, nas conversas que a gente tá lá fazendo um churrasco gostoso, ele diz assim pra mim, ô Maria Alice, meu nome é Maria Alice Paiva. Ele diz assim pra mim, ô Maria Alice, você é minha testemunha, minha irmã. Eu sonhei, construí e possuí. Tudo bem que nós moremos na casa, coisa de 1 ano e meio, mas eu tive o nosso castelo de amor. O castelo foi, mas o amor continua, né, Rose? O amor continua. Eu não sou maldosa, mas eu preciso informar vocês. O Elcio e a Lourdes, ela está doente, gravemente. Ele sofreu AVC, não está podendo mais andar. Eu vou revelar agora. Como ele é primo de 2º grau nosso, a gente não deixa de visitar. E às vezes quando eu vou lá, o Elcio me pergunta, ô Maria Alice, como é que tá o Jair? A Rose? E eu respondo para eles, Elcio, Lourdes, eles estão felizes, morando num castelo de amor. Castelo de amor. Não ri não, Elsa. O castelo
pode até não ser como já foi um dia, mas o amor eu posso te garantir que é maior e mais significativo. Fala pra eles virem me ver. Pode deixar. Eu não sei. Eu gostaria muito de ouvir sua opinião. Eu tenho certeza que o incêndio... Eu tenho até medo de falar. Cada um que chegue à sua conclusão. Vou ficar aguardando a opinião de vocês a partir de agora. Bom dia, Paulinho, mas que história, que gente, isso é inveja, sim. Foi uma coisa do ser humano, é inveja, viu? Que dó desse homem, lutou tanto pela vida, lutou, quis fazer do jeitinho dele, vem uma gente com esse olho gordo em cima. Ah, isso é triste demais, viu, Paulinho? Ah, eu fiquei tão chateada, coitado desse senhor. Ainda convidei ele pra festa? Ah, não, pelo amor de Deus, né? Essa gente tem que ficar bem longe, viu? Aí, o castelo dele desmoronou, né? Tudo por causa de um olho gordo, uma inveja maldita, né? Mas não tem problema não, Deus vê tudo. Deus não dorme, né, Paulinho? Deus não dorme, vem a lei do retorno. Deus vai dar o que eles merecem, esse casal aí, viu? Tenha um bom dia, Maria Auxiliadora de São Judas. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Rei. Tudo bem? Uma boa e abençoada sexta-feira e um bom final de semana. Olha, Paulinho, a inveja mata. Isso, Padre Marcelo fala sempre. É muito ruim isso. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. Abraço. Luci, São José dos Campos. Abraço. Bom dia, Paulinho. Aqui é Marinalva da Vila Cispe, sua fã número 1. E assim, a minha ex-patroa era espírita e ela dizia que a inveja é a pior macumba que tem, né? E as pessoas que têm inveja dos outros, infelizmente, né, não desejam bem para ninguém. Fica com Jesus. Fala pro André que eu dei a dica do articulado pro meu irmão e meu irmão tá se dando bem. Ele comprou de lá da Bahia, Deodato. Meu irmão querido. Fica com Deus, Paulinho. Bom dia, Paulinho, boa pessoa. Bom dia. Estou aqui te acompanhando. Acompanhei a história. Fiquei muito emocionada por conta da maldade do ser humano, a inveja. Como pode, né? Existir pessoas assim no mundo, a maldade, né? Meu Deus, que tristeza. E hoje, esse casal aí, nem ele, doente, né? Ele não muda, né? Continua ainda maldoso, invejoso, né? Mas Deus é grande. Que Deus continue protegendo essa família. Um beijo, a sua Vilma aqui do Jaçanã, Zona Norte. Tchau, tchau.
Bom dia, Paulinha, Jandira. Que história triste, né, Paulinha? Eu já ouvi falar, Paulinha, que a inveja é pior do que macumba. É horrível, né? Eu acho que quando a pessoa tem um projeto na cabeça dela, já diz um velho ditado, feche a boca. Se você vai querer comprar um carro, não tem que falar para ninguém. Se você vai construir uma casa, não tem que ficar falando para ninguém. Você não tem que expor para os outros os planos que você vai fazer na sua vida. Porque tem aqueles que são maravilhosos que falam que Deus abençoe. E tem aqueles que são maldosos que pensam, tomara que não dê certo. Você sabe que a negatividade parece que é mais forte do que a pessoa se acreditar, né? Então, o mais certo é a gente fechar a boca, entregar nas mãos de Deus, pedir ajuda a Deus para a gente conseguir concretizar os sonhos. Beijos, Paulinha. A strong baritone echoes through the church. You thought this would help you, but it just made things worse. Hot dog and a Pepsi, $4 in change. You chew through it so swiftly that you don't taste a thing. What is warm can be again. You're just like a fire blown out by the wind. And what is warm can be again. You're a whole book of matches, only one has been spent. So baby, wipe the still sad look off your face before your dreams start boarding that train. I know your pride has a miserable taste, but you best get to swallowing. We talk about justice, we talk about pain, and then we buy greeting cards when we don't know what to say. And time is a soldier, just marches on. We've got to look toward the future, because the past is all gone. And what is warm can be again. You're just like a fire blown out by the wind. And what is warm can be again. You're a whole book of matches, only one has been spent. So baby, wipe the still sad look off your face before your dreams start boarding that train. I know your pride has a miserable taste, but you best get to swallowing. You gotta wrestle with your best self. Not just to manifest in someone else. We might find a heaven in this dark hell. We might find a heaven in this dark hell, yeah. And what is warm can be again. You're just like a fire blown out by the wind. And what is warm can be again. You're a whole book of matches, only one has been spent. So baby, wipe the still sad look off your face before your dreams start boarding that train. I know your pride has a miserable taste, but you best get to swallowing.